Em primeiro lugar, o Salmo 71 fala de confiança em Deus. A confiança, queridos, inabalável de Davi em Deus, se torna o eixo central do Salmo, expresso por meio de súplicas e declarações de fé. No versículo 1, Davi inicia o Salmo dizendo assim: em ti, Senhor, me refugio. E no segundo versículo, Davi diz assim: sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. No versículo 18, que lemos no início, o salmista expressa uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante das dificuldades. Ele clama a Deus por socorro, reconhecendo que o Senhor é seu refúgio e fortaleza. Confiança em Deus está presente neste salmo, e Davi demonstra isso com muita clareza nos versículos que lemos. Vale a pena repetir o versículo 18. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Além de confiança em Deus, neste salmo, Davi também destaca o poder de Deus de preservar e proteger os seus servos. E ele diz, irmãos, que Deus é aquele que o protege. Ele clama pela proteção e preservação de Deus em sua velhice, reconhecendo sua fragilidade e buscando segurança na presença do Senhor. Quem vive com Deus tem preservação e proteção. Uma parte do versículo 18 que já lemos diz assim: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos. Mas além de confiança em Deus, preservação e proteção, neste salmo, Davi demonstra também um espírito de louvor e gratidão. O salmo se entrelaça com louvores e expressões de gratidão por todas as bênçãos e intercessões divinas na vida de Davi. E eu acho muito interessante esta parte do louvor e da gratidão, porque esse louvor e gratidão, irmãos, na vida de um idoso, na vida de quem está vivendo o entardecer da vida, não é apenas numa relação vertical entre o idoso e Deus, mas também numa relação vertical entre o idoso e a sua família. É da maior importância que as pessoas, já com os filhos criados, tenham a capacidade de valorizar os filhos e os netos à sua volta. Lá em casa, nós temos 3 filhos criados, casados, já nos deram 8 netos, e evidentemente que como pais de nossos filhos, nos preocupamos com eles, com o bem-estar deles. E há algum tempo atrás, já faz alguns anos, que eu falei com Gessi: meu bem, não vou mais criticar meus filhos. Então, sento com eles para ouvir o que eles estão fazendo, para saber como eles estão no trabalho, para saber como eles estão na igreja servindo ao Senhor, para saber como eles lidam com sua esposa e como criam os seus filhos. E depois de ouvi-los, eu abro um sorriso para eles e digo assim: que bênção, meu filho,
Que maravilha, meu filho. Parabéns, parabéns. Continue sendo assim no seu trabalho, dando um exemplo de um trabalhador dedicado, que se esforça, que respeita o seu patrão. Parabéns, meus filhos, pela forma carinhosa como você cuida da nossa nora, da sua esposa, como você tem criado os seus filhos. E quando os netos chegam, então é uma festa só. Gessi que o diga, porque eles até esquecem de mim e caem para cima dela, e ficam em volta dela, e ela que gosta de tirar um cochilozinho depois do almoço, quando os netos estão lá em casa não tem cochilo, porque eles não deixam ela tirar nenhum cochilo, estão o tempo todo falando, vovó, vovó para cá, vovó para lá, e algumas netas até dizem para ela assim, vovó, como eu gosto de te ouvir. Não é? Então, isso é uma coisa muito importante que nós idosos precisamos considerar. Vamos parar com essa ideia de criticar, de reclamar, de não gostar, de reclamar da nora. Não faça isso. Gessi sempre disse isso para mim, quando os nossos filhos começaram a casar. Ela disse, Eude, não quero ser uma sogra rabugenta. E ela se tornou uma sogra amiga de suas noras. As nossas noras amam conversar com Gessi, amam estar com ela, porque ela tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de elogio, nada de crítica, nada de reclamação, deixando que cada um siga a sua vida. Há muitos anos atrás, já se passaram, eu creio que 25 anos, quando o nosso filho mais velho casou, e no casamento dele, lá em Suzano, o pastor dele, ao fazer a cerimônia de casamento, disse algo que eu aprendi com ele e nunca mais esqueci esta lição. Ele disse assim, pais, nunca pensem em ajudar Elielson e Etienne sem que eles peçam ajuda. Se existe algo que atrapalha os nossos filhos, é nós se metermos na vida deles sem que eles peçam ajuda. E isso eu tenho seguido com o meu mais velho, com o do meio, com o caçula. Eles estão levando a vida deles, até conversamos em casa, eu e Gessi. Será que vai dar certo? Será que está certo o que eles estão fazendo? Mas não abro a minha boca para dizer nada. Agora, se eles ligam, papai, o senhor pode me ajudar? Posso. Eis-me aqui, diga lá, filhão, o que você está precisando? Não é? Esses dias uma neta ligou para mim e disse assim, a professora pediu um trabalho na escola e nesse trabalho eu tenho que entrevistar alguém que conhece a história do Brasil. E eu perguntei para a professora, posso entrevistar meu avô? E lá mandou ela a entrevista. Como é que foi o governo de Getúlio Vargas? Foi bom, foi ruim? O que é que ele fez? E depois de Getúlio Vargas, o que aconteceu com Jânio Quadros? E eu fui passando para ela toda a minha história, quer dizer, toda a minha não, a história desses personagens, de Getúlio, de Jânio Quadros, da Revolução de 64, de Juscelino Kubitschek, etc. E agora, a última vez que ela esteve lá em casa, ela disse assim, vô, tirei 10. A minha entrevista com o senhor foi a melhor. Não é? Imagina como o coração de um avô não se sente numa hora destas. Mas eu ajudei quando me pediram ajuda. Louvor e gratidão a Deus, mas também louvor e gratidão à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos, às nossas filhas, genros, noras, netos, netas e até bisnetos. Não é meu caso ainda, mas é de muita gente aqui. Louvor e gratidão. No versículo 6, o salmista diz assim, a ti constantemente se dirige o meu louvor. No versículo 14 do Salmo 71, quanto a mim, esperarei sempre
e te louvarei cada vez mais. E no versículo 23, os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Foi o que nós percebemos esta noite com aqueles que cantaram, e mais recentemente agora, quando Eliseu cantou esta última canção, nós percebemos o quanto ele sentiu a presença de Deus ao cantar aquela canção. E eu ouvi neste Salmo 23, os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Mas além de confiança em Deus, preservação e proteção, louvor e gratidão, neste Salmo 71, outro assunto abordado é esperança para o futuro. A fé inabalável de Davi lhe permitia vislumbrar a esperança de um futuro próspero e abençoado, mesmo diante das dificuldades. Davi expressa uma profunda convicção de que Deus estará presente mesmo na velhice, proporcionando segurança e esperança. Versículo 9, Davi diz assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. E no versículo 24, a minha língua celebrará a tua justiça todos os dias. Esperança para o futuro. Este futuro, para mim e você, é um futuro que não termina aqui. Quando a nossa vida cessar nesta terra, ela vai continuar no céu, na presença do Senhor, porque o crente não morre, o crente só muda de lugar, ele só deixa de viver aqui para viver ali, e ali é muito melhor do que aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro aspecto neste Salmo 71 que chamou a minha atenção foi a confiança do salmista em Deus. Sobre a sua confiança em Deus, a primeira lição que Davi passa para mim e para você, que vale para nós, que estamos vivendo o entardecer da vida, mas que vale também para essa juventude maravilhosa que temos aqui, aqueles que estão vivendo a meia-idade, ainda com seus 30, 40 anos, crianças, adolescentes, jovens, isso vale para todo aquele que serve a Deus, é o reconhecimento da fraqueza. Reconhecimento da fraqueza. Observem que neste Salmo 71, Davi reconhece sua fragilidade e necessidade de apoio divino, reconhecendo que sozinho não pode superar os desafios da vida. Versículo 29, quanto a mim estou sofrendo e aflito, que a tua salvação, ó Deus, me ponha num alto refúgio. No versículo 2, livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. O que tem destruído a vida de muita gente é achar que é dona do nariz, é achar que ninguém tem nada com a vida deles, e que eles fazem, como diz, já que estamos num culto de raízes, que ele fala como diziam os antigos, o que der na telha, não é? Eu falo o que dá na telha. Não, reconheça a sua fraqueza e de que Deus é a força para te fazer vencer a despeito da sua fraqueza. Mas a respeito da confiança de Davi em Deus,
falou muito ao meu coração a sua entrega total. Entrega total. Ele se entrega completamente ao cuidado de Deus, buscando sua proteção, direção e provisão em todos os momentos. Versículo 17. A minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Versículo 33, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Entrega total. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo o fará por você. Entrega total. E em terceiro lugar, Davi nos fala também da sua confiança inabalável em Deus. Mesmo na terceira idade, ele não perdeu a confiança em Deus. Ele clama a Deus por socorro, reconhecendo que o Senhor é seu refúgio e fortaleza. O Salmo 71 é um testemunho da fé inabalável de Davi. Este salmo ensina que, independentemente das circunstâncias, nós podemos confiar plenamente em Deus e buscar refúgio em sua fidelidade e poder. Aleluia. Em quarto lugar, já estou caminhando para o final, a mensagem de esperança para a velhice encontramos aqui neste Salmo 71. Em primeiro lugar, uma coisa importante neste salmo é a valorização da experiência. O salmista demonstra que a experiência acumulada ao longo da vida é valiosa e pode ser compartilhada com as novas gerações. A minha mãe, ela tinha o hábito de dizer assim: Eude, ficar velho e não adquirir experiência é viver em vão. Nunca mais esqueci essas palavras da minha mãe. Ficar velho e não adquirir experiência é viver em vão. As experiências são muito importantes para compartilharmos estas experiências com as novas gerações. Quando vamos visitar nossos filhos, os netos sentam à nossa volta e falam assim: vovô, vovó, conta um pouco da vida de vocês. E eles perguntam: como foi quando você era adolescente, quando você era jovem, e quando vocês eram recém-casados? Eles querem ouvir as nossas experiências, ouvir por aquilo que nós passamos. Então, um dos grandes benefícios da velhice é esta acumulação de experiência que nós usamos para ajudar os mais novos. Meu pai dizia assim: eu vivo da experiência dos outros. E ele falava assim: se você tem um carro e você quer saber se o carro bater no muro vai amassar, não joga teu carro contra o muro, não. Espera o vizinho fazer isso. Porque o carro do vizinho é igual ao seu. Se ele bater no muro e o carro dele amassar, o seu vai amassar também. São experiências da velhice que eu aprendi com meu pai. Perfeito? Então, essa questão de viver da experiência dos outros é muito importante. Uma vez papai desenhou uma igreja linda, naquele tempo não tinha arquiteto, era o pastor que desenhava a igreja, eram os irmãos que construíam em mutirão, e papai fez um desenho bonito de uma fachada de uma congregação, e eu fui elogiar meu pai e falei assim: papai, mas que fachada bonita que o senhor criou. Aí o pai falou assim: Eude, você se lembra daquela viagem que eu fiz no Paraná, há anos atrás? Ah, sim, faz tempo, né? Então, naquela viagem, indo pela estrada, eu passei por uma igreja, uma fachada muito bonita. Aí eu pedi ao irmão que estava dirigindo o carro que parasse, peguei um pedaço de papel de pão, um lápis e desenhei aquela fachada no papel de pão.
E é aquela fachada que eu fiz aqui, que você está vendo agora, para dizer o quê? Eu vivo da experiência dos outros. Então, esse é um aspecto importante na velhice. A mensagem de esperança na velhice começa pela valorização da experiência, mas também tem um segundo aspecto tão relevante quanto o primeiro, que é o poder da fé. Mesmo na velhice, a fé em Deus pode trazer paz, esperança, propósito, fortalecendo o coração e a mente. O poder da fé. Nesta noite, durante a madrugada, Gessi acordou com uma dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça tão forte que ela pensou em me acordar para eu ajudá-la a encontrar uma Novalgina em gotas que ela não estava achando ali no quarto. Mas, ao invés de me acordar, ela me disse agora de manhã, antes de irmos para a escola dominical, que ela segurou a cabeça com as duas mãos, uma mão em cima, outra mão embaixo, e fez uma oração. E disse: Senhor, Tu és poderoso para me curar desta dor de cabeça. E depois desta oração, ela disse que virou para o lado e dormiu o resto da noite. O poder da fé na velhice. Opa, caiu, né? Pensa logo no choque, né? Não foi choque, não. Então, mesmo na velhice, a fé em Deus pode trazer paz, esperança e propósito, fortalecendo o coração, a mente e curando as dores de cabeça. Em terceiro lugar, continuidade da bênção. O Salmo transmite a mensagem de que Deus continua presente e ativo em todas as fases da vida, proporcionando conforto e bênçãos. As bênçãos de Deus não terminam nunca. Ela nos acompanha enquanto vivermos. Enquanto estivermos aqui neste mundo, as bênçãos de Deus sempre estarão sobre cada um de nós. E, em terceiro lugar, o compromisso de proclamar a grandeza de Deus. Vocês devem ter observado no Salmo 18 que o salmista também expressa seu compromisso de proclamar o poder de Deus para a próxima geração, mesmo quando estiver velho e de cabelos grisalhos. Eu queria terminar esta mensagem falando sobre o legado para as próximas gerações. Porque no Salmo 18, Davi termina dizendo que eu tenha declarado à presente geração, para a presente geração, a tua força, e para as gerações vindouras, o teu poder. No contexto bíblico, a expressão próxima geração tem significados profundos e simbólicos. E aqui eu falo com as crianças, os adolescentes e os jovens. Vocês são a próxima geração. O primeiro significado de próxima geração na Bíblia é continuidade espiritual. Continuidade espiritual. Quando encontramos a frase próxima geração na Bíblia, ela geralmente se refere à continuidade espiritual. Cada nova geração é chamada a preservar a fé e os ensinamentos divinos, ao mesmo tempo em que busca novas formas de expressar e viver a mensagem de Deus no mundo. É como passar o bastão da fé de uma geração para outra, garantindo que a chama da espiritualidade continue acesa. Vocês conhecem esta corrida das Olimpíadas, não é? Da passagem do bastão, em que cada país corre com 4 atletas,
e cada um leva um bastão na mão, e eles estão parados no meio da pista, e o primeiro dispara com o bastão na mão até chegar no segundo, ele passa o bastão para o segundo continua correndo, passa o bastão para o terceiro, e o terceiro termina a corrida. O legado para as próximas gerações tem muito a ver com passar o bastão. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós, obreiros, queremos passar o bastão, mas não largamos o bastão. Esse é o problema. E com isso a gente acaba perdendo nossos jovens, perdendo muitos membros da nossa igreja, porque nós não somos capazes de entender que a palavra de Deus pode ser pregada de outra forma. Não tem que ser só do nosso jeito. O importante é que a palavra de Deus alcance pessoas, mas nós entregamos o bastão, mas não largamos. E desta forma, as igrejas à nossa volta vão avançando e crescendo, e nós vamos ficando no mesmo lugar. Construir um legado é deixar um legado de fé e amor por Deus para as próximas gerações, transmitindo valores e ensinamentos que inspirem e guiem as pessoas. Em segundo lugar, o legado para uma nova geração tem a ver com responsabilidade e herança. Uma geração é responsável por dar origem à próxima geração. Isso significa que os valores, crenças e experiências espirituais são transmitidas de pais para filhos, de líderes para discípulos. A próxima geração é aquela que virá depois de nós, e nossa responsabilidade é compartilhar com ela o que aprendemos sobre Deus e sua vontade. Gessi estava participando de uma reunião de mulheres ontem à tarde, lá na fazendinha, e ela me contou, a filha da pastora era uma menininha muito novinha, muito pequenininha, mas era ela que estava comandando tudo. Aquela menininha chegou para mim e falou assim, é a irmã Gessi? Gessi falou, sim, sou eu. Por favor, me acompanhe. Por favor, me acompanhe. E levou Gessi até a liderança do evento onde ela ia fazer uma palestra. E aí Gessi falou, é uma criança que já está sendo criada pelos seus pais para servir a Deus com alegria. Tão pequenininha e super contente de estar entregando os brindes que eram sorteados, de conduzir as pessoas lá para frente. Isso é um exemplo muito vívido, muito novinho, que aconteceu ontem e que eu passo para vocês esta noite. Pais, criem os seus filhos no temor do Senhor. Criem os seus filhos no temor do Senhor. Uma das coisas que Gessi gosta muito de mencionar lá em casa é o fato de os nossos filhos estarem os três servindo ao Senhor, as esposas servindo ao Senhor e os filhos servindo ao Senhor. E ela sempre diz, é o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Mas quando eram pequenininhos, a gente pegava eles pela mão e vamos fazer o culto doméstico, cultozinho rápido, cantava um hinozinho conhecido, com poucas estrofes, lia uma palavra na Bíblia, fazia uma oração e o culto estava terminado. E ali a gente falava com eles do amor de Deus. E o nosso filho do meio não ficava de jeito nenhum. O mais velho e o caçula estavam ali, mas o do meio, ele puxava. E eu segurava ele, e com o olho fechado, mas não largava o braço dele.
ficava vermelho, que eu tinha que segurar com força, porque ele queria escapar e ir para o quintal de casa. E eu segurava ele. Naquele momento, quando criança, eu pensei assim, meu Deus, o que vai ser desse meu filho quando crescer? Não é que nós temos 3 filhos, e um deles é pastor, e quem é o pastor? É ele. Esse é o pastor. Vocês percebem? Então, não bati, não briguei, não xinguei, só segurei. Daqui tu não sai, meu querido. Vamos orar junto, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cantar juntos. E então agora pode ir brincar. Os pais precisam ter consciência disso. Não fique preocupados com o futuro dos seus filhos. Apenas traga-os para a escola dominical. Vocês têm aqui uma equipe de ponta. Conheço essa turma toda aqui, essas titias, são todas muito bem preparadas, mas se os pais não trouxerem as crianças, elas não estarão aqui, porque as crianças dependem dos pais. Tragam seus filhos para a escola dominical e vocês nunca vão se arrepender. Houve uma época em que o meu trabalho exigia muito de mim, e às vezes eu viajava até para outros países, e chegava em casa, às vezes, de uma viagem de madrugada, sábado de madrugada, eu estava chegando de uma viagem, e no outro dia de manhã tinha a escola dominical, e eu cansado da viagem, mas cedinho eu botava o relógio para despertar, acordava, ia na cama de cada filho, e acordava um por um, ajudando Gessi a arrumá-los, e levá-los para a escola dominical. Depois que eu voltava da escola dominical, eu ia tirar meu cochilo, antes de ir para o culto de domingo à noite, mas eu não deixava de pegá-los, de acordá-los com carinho, fazer o cafezinho deles e levá-los para a escola dominical. E qual é o resultado hoje? Estão lá os 3 servindo ao Senhor com alegria. Mas você deixa seu filho fazer o que quiser, deixa ele à vontade, deixa ele escolher, depois vai ficar reclamando da vida, vai ficar se queixando de Deus. Mas, Senhor, o que aconteceu comigo? Por que meu filho é assim? Por que a minha filha é assim? Porque você não cuidou deles quando criança. Mas nesta noite, Deus me enviou aqui para falar com alguns pais e algumas mães que precisam ter mais responsabilidade com seus filhos, porque Deus os chamou para criá-los nos caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, renovação e adaptação. Cada nova geração enfrenta desafios e contextos diferentes. Portanto, a próxima geração também representa a capacidade de se adaptar, de renovar, de encontrar maneiras relevantes de viver a fé em tempos mutantes. Nós não podemos exigir da nossa juventude, dos nossos adolescentes, que seja um adolescente e um jovem na igreja como nós fomos há 40 anos atrás. Porque há 40 anos atrás, nós inovamos. O que nós fazíamos há 40 anos, as igrejas não faziam até então. E nós passamos a fazer. Então, hoje é um tempo diferente. E a maneira de fazer hoje é diferente. Se nós não tivermos essa capacidade de dar vazão à nossa nova geração, de criar mecanismos novos, de falar de Jesus, de anunciar as boas novas, de viver a vida cristã em conformidade com a palavra de Deus, nós vamos fatalmente perdê-los. Por isso eu quero terminar dizendo, em resumo, a próxima geração na Bíblia é mais do que apenas uma questão de idade cronológica. É sobre herança espiritual, responsabilidade, continuidade da fé. Que possamos ser fiéis nessa missão de transmitir o amor e a verdade de Deus para as gerações
que virão